Olá, seja bem-vindo ao Histórias do Meu Bairro, um programa que é um pouco de todos nós. Hoje viemos ao Novo Horizonte. O bairro é um dos mais populosos da Zona Leste e já teve a terceira maior festa do trabalhador do estado de São Paulo, a tradicional macarronada no dia 1º de maio. O que muita gente não sabe é que a origem do Novo Horizonte vem da história da união e luta da comunidade. E tudo isso começou quando os trabalhadores da construção civil conseguiram os lotes e construíram suas próprias casas. E é daqui, da Praça 1º de Maio, que a gente vai contar como esses sonhos se tornaram realidade. Vamos conhecer o Cido Silva. Ele era líder comunitário e participou ativamente da fundação do bairro. Conhece toda a história da inauguração, até quando o churrasco da tradicional festa do trabalhador foi substituído pela macarronada. Mas mais que uma festa com muita fartura, o Cido faz questão de contar que a celebração do Dia do Trabalhador surgiu para comemorar as conquistas da comunidade. Eu costumo dizer que ele foi um sonho, assim como os seus fundadores tiveram isso como sonho. Então a origem dele, acredito que foi quando o pessoal da construção civil, na pessoa do seu Pedro Rocha, que era o presidente do sindicato da época, ele via essa necessidade de se ter um bairro, um espaço para que os seus trabalhadores, as pessoas que construíam casa para os outros e não tinham a sua própria casa. Então começou um movimento na cidade, através do sindicato, para que se tivesse esse espaço. Então houve, eu acho que 1976, 77, essa busca de localidade, esse desejo. Mas eu digo que foi um sonho, porque eles acreditavam que podia fazer esse trabalho. E aí chegou-se aqui nessa região, o senhor José Carlos, que era proprietário dessa área, entrou nessa conversa e aí então começou a história do Novo Horizonte, Toda uma discussão e em 1978 ele foi inaugurado como bairro, chamado Parque Novo Horizonte, porque era o sonho de um novo horizonte para as pessoas, principalmente para esses trabalhadores que faziam muitas casas na cidade, mas não faziam a sua própria casa. Eu acho que isso aí foi uma construção interessante. Não foi uma coisa que nasceu da noite para o dia, por vontade política, mas por vontade da própria comunidade, que não era a comunidade aqui dessa região, mas que vieram para essa região. Então, o Novo Horizonte, eu penso que a sua origem nasceu desse sonho. E no dia 24 de setembro de 1978, houve então aquela inauguração, aquele momento onde aqueles compradores dos primeiros 500 lotes estiveram aqui nessa região. A prefeitura, através do prefeito Edinardo, fez a entrega da chave do bairro, houve uma missa nesse dia e houve um churrasco. Digamos que a festa 1º de maio começou aí, só que em setembro. A ideia de algumas pessoas discutindo a questão da festa, que ela começou a ter todo ano, o churrasco, eu acho que foram os 2 primeiros anos, e depois começou a questão do macarrão. E aí, precisava unir o trabalhador e a festa. E aí, então, ela teve essa transição de setembro para maio, escolhendo o Dia do Trabalhador, para poder homenagear tanto os trabalhadores quanto o próprio bairro que estava começando a dar seus passos. Com o passar dos anos, a Festa do Trabalhador foi crescendo e ampliando seu objetivo, que não se restringia mais a ser apenas um momento de lazer, mas sim para buscar novas melhorias e infraestrutura para a comunidade. O pessoal que era da SABS da época, eles discutiam sempre no começo do ano ou no final do ano o que nós precisamos no bairro. Então você precisava de uma creche, de uma escola, você precisava de um posto policial, um campo de futebol, Então se trabalhava isso para que na festa fosse inaugurado. E essa coisa marcou bastante a história do bairro, porque a festa ela tinha essa proposta, ainda tem essa proposta, hoje de forma diferente, mas no sentido de que ela era uma conquista. Então você celebrava uma conquista, você criava algo, e os benefícios foram acontecendo.
A gente não consegue imaginar quantas dificuldades os moradores superaram na época em que o Novo Horizonte começou a ser construído. O Cido lembra que até mesmo a igreja do bairro voou pelos ares por conta de um vendaval. Mas, segundo ele, isso não abalou a fé dos moradores, um fator determinante para que eles reconstruíssem tudo de novo, com muita força e esperança. Eu digo que a comunidade ela vai se organizando a partir de alguns conteúdos na vida, né? Uma crença, uma forma de enxergar a própria vida, e a Igreja Católica marcou essa presença. Mas a gente tinha dificuldade que não tinha um espaço próprio, a gente tinha uma capela que era muito pequena, né? E que não já atendia. Aí então foi onde aconteceu essa transição da igreja, que era uma capelinha do Coração de Jesus, para a Praça 1º de Maio. Foi fácil construir a igreja? Não foi fácil. Na época, o Frei Dionísio, que era pároco em Eugênio de Melo, Imaculada Conceição, era um senhor já de idade, mas que tinha uma vontade de vivência de comunidade. Então ele incentivava a comunidade a construir. E começou-se então a construção da igreja, ele mais algumas pessoas da comunidade, e subiu essa igreja até a ponto de receber o telhado. Num vendaval de outubro, né, ela foi ao chão. Mas o susto, né, porque era 30 por 30 o tamanho da igreja, e tudo foi ao chão, ficou só alicerce. E aí começamos um trabalho de construção, né? Tivemos que fazer tudo de novo, desde o baldrame até subir, a igreja subiu e conseguimos, né, levar ela ao telhado certinho, com todas as necessidades que precisava. E aí o bispo da época aqui em São José era Dom Eusébio, e ele falou para a gente: já está pronta a igreja, eu quero celebrar lá. Eu falei: bispo, pronta ela está coberta, sem porta, sem janela e sem piso. Não está chovendo dentro? Não. Então nós vamos... Aí ele celebrou a primeira missa no dia 25 de dezembro, né, aqui no Novo Horizonte, a igreja com terra ainda, né? Morador do Novo Horizonte há quase 40 anos, a trajetória do Cido se integra à história do bairro. Uma história de amor, união, aprendizado e comprometimento com a comunidade. E como ele mesmo fala, não basta só rezar, só ir na igreja, tem que cuidar das pessoas, oferecer oportunidades de vida. Hoje, ele atua na importante tarefa de fomentar a cultura local, realizando sonhos e proporcionando sorrisos. A minha caminhada, a minha trajetória, ela foi dentro da comunidade católica, porém olhando a necessidade das pessoas aonde a gente estava sobrevivendo. E na área cultural, a gente foi aprendendo isso. Tanto é que em 93, eu era presidente da obra social Frei Dionísio aqui, e naquela oportunidade a administração pública entendeu que precisava, tinha umas divergências, precisava de ter uma outra pessoas para coordenar a festa, precisava ter. Aí acabou o Cido Silva indo lá, sendo o responsável e organizar a festa de 1993. E a fundação me viu fazendo isso e disse: você tem que ir para a fundação trabalhar lá, né? A gente precisa de você. Em 93 eu fui para a fundação, eu fiz o 1º de maio até o dia 3, no dia 4 eu estava indo para a fundação trabalhar. E depois, em 2017, eu vim aqui, porque era um sonho dizer: eu quero terminar meu tempo perto da minha casa e no bairro que eu trabalho. A gente fez parte dessa história, tanto da criação do bairro, na caminhada da igreja, na caminhada da cultura, e hoje a gente desenvolve aqui um trabalho de saber aonde é que está a nossa arte, com quem está essa arte. Nossa filosofia aqui de trabalho não é eu oferecer a cultura para você, é descobrir em você o que você faz que pode ser arte. Porque a gente entende que isso é um trabalho que eu aprendi na minha vida de caminhada mesmo, que é cuidar da pessoa. Eu valorizar o que você faz de arte, eu estou dizendo, você é importante. E o quanto é importante a gente perceber nos olhos das pessoas: olha, o cara acreditou na minha arte, o cara me fez artista, né? Então, isso é uma coisa que a gente está conquistando aqui no dia a dia. Muito legal conhecer a história do bairro Novo Horizonte. No próximo bloco tem mais, a gente volta já.
Voltamos com histórias do meu bairro. Estamos no Novo Horizonte, um dos principais bairros da Zona Leste de São José dos Campos. Aqui, a vida em comunidade foi a grande força motriz dos moradores, responsável por trazer melhorias para a região e até mesmo festejar as grandes conquistas. E muita gente boa foi protagonista no desenvolvimento do bairro, como a gente vai ver a seguir. Dona Cida mora no Novo Horizonte há 42 anos. Ela contou os dias para a casa própria ficar pronta. Foi com muita luta, poeira e trabalho que ela viu muro por muro se erguer, não só da casa dela, mas também dos vizinhos. Como a união faz a força, todo mundo se ajudou nessa batalha e agora o sentimento é de gratidão e muito amor pelo bairro. Eu morava na Vila Industrial, já ia para 4 filhos. E era 3 cômodos, um quarto só para todo mundo, não tinha como. Aí eu falei, ai Senhor, me dá uma casa para mim. E fui mentalizando do jeitinho que está aqui, uma casa grande. Quando vai um dia, meu marido no bar, os colegas falaram assim, ah, tem um bairro novo lá, tem 5 terrenos para vender, os últimos. Aí ele saiu e falou, ah, eu vou lá ver o terreno. Falei, então, você vai comprar, vai ser nosso. Então, eu já imaginava varrendo dentro de casa, casa minha, sabe? Ele veio e ficou, eu falei, e agora a entrada do terreno? Aí a entrada era 500 reais, que era cruzeiro, né, naquela época. Aí eu falei, vamos emprestar. Emprestamos, demos a entrada, aí começou a pagar. Os colegas dele lá da Ródia fizeram mutirão para vir fazer a nossa casa. Nós pagamos um pedreiro só para ficar 2 dias aqui, por causa do telhado, e não podia parar. Mas foi de mutirão, tem o nosso amigo Augusto, né, o Genimar Jacareí, e ele reunia a turma, quando o Braz estava trabalhando, ele juntava da outra sessão e vinha aqui. 13 dias minha casa estava de pé, com um telhado, nossa, eu não sabia nem como louvava a Deus, sabe? Daí eu imaginava minha casa e uma roseira na frente. E essa roseira, quando fez 1 semana que eu estava aqui, uma amiga minha que morava aqui veio, ai, dona Cida, eu tenho uma mudinha de rosa que tá bom para plantar, a senhora não quer? Desse tamanho. Aí trouxe, eu plantei, é que eu tenho ela até hoje. Então foi se cumprindo. As crianças aí aqui, eu tive mais 2 filhos, né, que são 6. E graças a Deus, eu conheci aqui desse jeito. E para conseguir que a casa estivesse pronta em tempo recorde, Dona Cida também colocou a mão na massa. Ela era responsável pelo preparo das refeições que alimentavam mais de 10 trabalhadores por dia. Fazia doce para vender nos bar, para poder comprar mistura para trazer. Eu vinha de ônibus, tinha às 11 da manhã, às 5 da manhã e às 11 e às 5 da tarde. Eu fazia aquelas panelonas enormes assim, porque era 13, 14 pessoas que trabalhavam aqui no dia. Aqui do lado estava começando o depósito, até o dono do depósito, que é meu compadre hoje, ele almoçava aqui também, sabe? Então eu trazia de ônibus, eu punha numa toalha, amarrava, ficava, sentava e ficava segurando. Aqueles buracos, as panelas iam para lá e para cá. Aí quando chegava aqui, eu já estava no ponto para pegar minhas panelas de comida. Ele vinha, pegava e eu já voltava, ficava esperando o ônibus, vinha até o bairrinho e eu voltava, né? E assim foram os 13 dias. 13 dias ela estava de pé, 28 de janeiro de 80 nós mudamos aqui. Estamos até hoje. Então por isso eu tenho muito amor, não é, sabe, não é apego, é amar aquilo que você lutou para ter, é cuidar. Você vê o nome da rua, tudo de operários, né, da profissão. E lá é tipo uma chave de grifo, né? Aquela ícone lá no meio da praça, né? Então, aquele ali era a parte do que era todos trabalhador, por isso que tem nome. Pedreiro, carpinteiro, ferreiros, então é só nome profissional aqui. Dona Cida sempre foi atuante no Novo Horizonte e, ao lado do marido, trabalhou na SAB, Sociedade Amigos do Bairro, responsável por organizar e planejar melhorias para a comunidade. Mas o grande talento da Dona Cida estava mesmo na cozinha. Eu gostava muito da parte da cozinha, né? Cozinhar, ajudar a servir macarrão.
Mas aí depois que foi passando para cozinhas de prefeitura e tudo, a gente foi se distanciando. Mas quando era para a comunidade fazer, gente, como que era muito bom. Então a gente sentava lá de madrugada, nós íamos, nas primeiras festas, era aqueles panelão, saía aquele macarrão até grudado, mas era gostoso, né? Às vezes ficava até 5 dias de festa. Até a época que nós ficamos na Sábia era 5 dias. A última festa grande que fizemos, foi logo que ele entrou, foi na avenida, pegando até lá perto da Sônia Marina. Deu uma briga, pessoal, porque tinha que cortar o olho, mas foi uma das melhores festas nessa época. Encheu de barraca ali no meio todinho, desde perto da Sábia até lá em cima. Você olhava, era a coisa mais linda, né? Aí a Matarazzo fornecia macarrão, outros era carne moída, né? Então a gente saía, fazia um ofício, o presidente de bairro fazia um ofício e saía nos comércios, tudo ajudava para fazer quando era da comunidade, né? E daí a mulherada era a dona Albina que chamava todo mundo, ela era a dona da cozinha. Ela que chamava, nós vamos fazer isso, isso, isso. Todo mundo naquela alegria, ela, a dona Ambrosa, né? Então todo mundo trabalhava alegre, não tinha uma discussão, mas era uma união mesmo, gostosa mesmo, sabe? E essa é a dona Cida, uma mulher batalhadora, famosa por sempre ajudar o próximo e que acredita que o sorriso e uma boa conversa são transformadores. Foi desse jeito que ela se tornou uma referência no bairro. Sempre fui do povo, né? No meio do povo, conversando, ajuda um, ajuda outro, ajudava até dar banho em doente, sabe? Aonde precisava eu ia. Aí até que quando ele foi para presidente de SAB, meu esposo, eu falei, nossa, eu vou montar um grupo da terceira idade. Começar com 4 pessoas. Qual o objetivo? Porque eu visitava as pessoas e via as pessoas assim muito tristes, que ficavam lá no cantinho, a família não ouvia eles falar, não queria escutar, então era tudo muito triste. Eu falei, eu vou montar. Montei e trouxe todos. Nossa, daí era aquela alegria, quantas pessoas sarou, passou a andar de novo, sabe? Então eu fiquei muito conhecida no bairro por isso, né? E as nossas amizades, nossa rua também é uma benção, não tem confusão, não tem briga, as crianças tudo brincavam junto. Agora não tem mais crianças que na rua, né, praticamente. Mas a gente tem amizade, todo mundo. Aí nós rezava terço daqui até lá em cima na rua. Que aí foi aumentando o pessoal, aí eu fui levando a palavra de Deus para cada um. E assim eu fui ficando conhecida no bairro, né? A coisa mais gostosa é viver em comunidade, porque Deus quer isso da gente, né? Porque a pessoa está tão triste, um bom dia que você dá, quantas pessoas, nossa, aquele dia você me deu um bom dia, eu estava na pior, hoje eu estou bem. Então, nosso bairro é assim, todos cumprimentam o outro, né? E aí vamos indo. Não saia daí, porque no próximo bloco tem mais histórias do bairro Novo Horizonte. Voltamos com histórias do meu bairro, que hoje visita o Novo Horizonte. Aqui, quem vivenciou a história da fundação do bairro conta com muita saudade das boas lembranças do passado. Mas a vida segue e novas histórias foram construídas. Ainda assim, as boas recordações são guardadas com muita gratidão. Tudo que Deodédio tem é fruto do bairro. Amigos, família, trabalho. Na escola conheceu a esposa e casou na principal igreja do Novo Horizonte. Fez questão, porque reconhece e valoriza a trajetória dos antigos moradores. Hoje ele conta as histórias vividas naquele tempo para as futuras gerações. Aqui no bairro eu praticamente, assim, eu gosto de tudo, né? É muito bacana assim, o calor humano que a gente tem, quando encontra os amigos, que a maioria das pessoas continuam morando aqui também, né? Então, assim, eu gosto disso, de bater papo, sempre a gente vê aquele da época do prezinho, da escola, né? Então, assim, eu gosto muito desse calor que a gente tem até hoje, sabe? Eu gosto de andar aqui no bairro, sabe? Toda a rua que a gente passa, tudo tem lembranças boas. Tem muita lembrança boa do ginásio, da escola, né? Ali aconteceu várias amizades, vários fatos, né, que marcam a vida da gente, né?
Eu tinha 14 anos, né? Eu estava cursando a quinta ou sexta série, se eu não me engano. E assim, não foi fácil, porque eu era muito bagunceiro. Eu bagunçava bastante, andava com aquela turminha que bagunçava, né? E ela, quando ela me viu a primeira vez, ela falou assim, nossa, Deus me livre, esse cara caiu na minha sala, não acredito. Então foi uma coisa assim, o primeiro foi um choque, né? Aí a gente foi conversando, tudo, foi se conhecendo, tudo, e estamos até hoje. Eu casei na igreja da Praça 1º de Maio, foi aqui que eu casei, hoje em dia ela até passou por uma reforma, um matrimônio também, aqui no bairro, fiz questão de que fosse aqui, né? A gente se casou, teve uma filha, né? Eu tenho uma menina de 21 anos, a Gabriele. Ela sabe porque eu conto pra ela, né? A gente conversa, conta as histórias, né? Mas sentir a mesma coisa, não. Não teve uma infância igual a gente, que era na rua, brincando. Mas na medida do possível a gente passa pra ela, conta as histórias, tudo. Ela sabe de todas as histórias da gente, assim. Mas de sentimento mesmo, os jovens de hoje, que são os filhos dessa galera que a gente estudava junto, né? Que são nossos filhos. Sentir a mesma coisa, não. Era uma coisa diferente. Morador do Novo Horizonte que não participou de alguma festa do 1º de maio vai ter que conviver com as lembranças de quem viveu. Ainda bem que o Deodédio se sente muito à vontade em recordar esses momentos tão importantes para o bairro. Deixa a gente até com vontade. Olha, a festa 1º de maio, assim, foi uma coisa extraordinária para o bairro. Fez o bairro ele ficar mais conhecido porque vinha gente praticamente não só da Zona Sul, Leste, como do Vale, né? Taubaté, Jacareí, Guará, vinha gente também. Foi uma época também que marcou muito a minha vida, porque eu participei de todas as festas. A gente tinha uma rotina que era assim, a gente chegava lá 10 horas da manhã, ficava até 5 da tarde, até as 17, vinha, tomava um banho e voltava. E ficava até fechar. Já tive barraca também, já fui barraqueiro lá também. E assim, eu vejo que foi uma coisa extraordinária para o bairro, para a comunidade. Tinha até uma senhora que, eu não me lembro o nome dela, mas ela ganhava prêmios, porque todo ano ela era a primeira a chegar, sabe? Isso aí era até uma tradição. Todo mundo já sabia, nossa, a senhora vai estar lá a primeira. Tá. Então, assim, marcou muito a nossa vida também a festa. Foi muito bacana e eu acredito que marcou de todo morador daqui. Era uma diversão que a gente esperava aquilo ansiosamente. Um ano parecia que demorava 5 para chegar, de tanta ansiedade. Todos os eventos que aconteciam aqui no bairro tinha um dedo da Dona Albina. Tinha um toque dela, um carinho, sempre lutando por melhoria, sabe? Então, assim, a Dona Albina, a gente tem ela aqui como uma lenda aqui pra gente aqui. Foi uma mulher extraordinária. Todos os moradores da nossa geração e da geração anterior têm esse carinho pela Dona Albina. Isso não passou despercebido, né? Uma coisa que marcou muito. Morar no Novo Horizonte é compreender que a história do bairro também faz parte da história dos moradores, como o Deodédio. Como missão de vida, ele busca ajudar o próximo, atender bem o cliente, ter orgulho da família e gratidão pelo trabalho coletivo, daqueles que fizeram do Parque Novo Horizonte um sonho se tornar realidade. Esse dom do comércio eu herdei foi dos meus pais, né, e do meu tio, que eu passava as férias na casa de um tio, que ele trabalha com sacolão. E ele me levava ali com uns 5, 6 anos para o Ceasa. Então ali ele já me ensinava a cobrar, a pesar os produtos, entendeu? E eu fui pegando gosto. Eu fui entendendo que a gente tem que dar um ótimo dia para a pessoa. Então eu tinha ali uma carisma para isso aí, né? A minha vida, eu já tive outros comércios aqui, tentei já várias formas aqui, né? E hoje, graças a Deus, faz 9 anos que a gente está com a padaria. Eu nasci em 83. Né? Os meus pais, eles casaram no Paraná e vieram para cá. E eles ficaram aqui 1 ano e meio e eu já nasci. A casa que ainda era um pouco de barro, né? Essa casa que eu morei a vida inteira aqui na Rua 5, não era nem totalmente cimento, era com barro também.
né? Não tinha forro, nada, era o telhadão, chão de vermelhão. Ali eu fui criado nessa casa, assim, que foi uma das primeiras do bairro. Foi os lotes de casa mais antiga daqui. Porque do lado esquerdo não tinha laje. Era de um lote e não tinha laje. E do lado direito era com laje, que já era mais moderno um pouquinho e tal. Então eu sou dessa primeira aí. Essa primeira leva de casas que teve aqui. Eu sou filho do Novo Horizonte. Eu sou filho daqui. Criado aqui, construí a minha vida aqui em todos os quesitos, né? Família, como eu tinha dito para você, o lado empresarial, amizades, saiu tudo daqui. Tudo daqui. E essas foram as histórias do bairro Novo Horizonte. Muito legais, né? E eu espero você na próxima parada para conhecer mais histórias do meu bairro. Até mais!